Mas você não acredita em nada? Acredita em Deus, em Cara, inteligência cósmica? Assim, toda vez que eu entro no assunto de crença, pra mim é muito difícil, por quê, cara? Porque eu julgo que a crença, ela é tão ruim quanto a crença na não crença. Pra mim, não precisa. Cara, é um destino único. É um destino único, que é a morte derradeira. A gente tenta eclipsar o apodrecimento do homem nos colocando em pensamentos que talvez não valham a pena. Como, por exemplo, imagina brigar com alguém porque existe ou não existe. Sim. Uhum. Cara, isso não faz nenhum sentido dentro do que eu penso, por exemplo. Não faz nenhum sentido você pensar, você pôr a situação de brigar com alguém, de impor alguma coisa a alguém. Eu era um cara que era insuportável, porque eu ficava falando das histórias das religiões. Eu era muito curioso, então eu lia sobre tudo, todas elas. E eu falei, cara, não faz nenhum sentido eu ficar querendo destruir a crença de outra pessoa, cara. Pra quê? Pra quê? Porque a não crença tem a mesma... Crer que não existe é também uma crença, porque eu não sei. Eu não sei. Eu não tenho nada, eu não tenho certeza de nada. Mas quando você vê todo esse mapa aí que você traçou dos fios, das probabilidades, você acha que tem uma inteligência correndo que organizou isso tudo? Ou... É difícil pensar. Nem sei o que é o ou. Não, mas é difícil pensar mesmo. Existem diversas teorias acerca de religiões, etc. Até o Schrödinger, cara, no Arius Life, ele termina falando sobre os Vedas e os Upanishads e é crucificado por isso. O que é isso? Os Vedas e os Upanishads é o primeiro escrito religioso da história da humanidade, né? Então ele termina falando sobre eles e é crucificado, cara. Ele fala em pró ou... Em pró. Ele fala num sentido bom. Porque os grandes físicos, teóricos, todos eles gostavam muito de estudar filosofia e religião. Porque, cara, é uma forma... Eu sempre falo que um dos grandes problemas hoje é que nossos intelectuais sabem muito sobre quase nada. Então é preciso dar um respiro para essa cabeça. É preciso fomentar ela de uma outra forma. Estudar algumas coisas diferentes e tudo mais. Porque senão a gente fica muito fechado. Quando eu fiz o questionamento, enfim, se era possível ou não, vamos dizer, mudar vamos dizer assim, a vida de alguém, eu caí em conceitos que eles já existiam, por óbvio, né? Mas eu delimitei que seriam essas as estéticas da existência. Que era uma coisa que o Foucault e o Pierre Hadot trabalhavam. Por isso que eu fui, no estágio pós-doutoral, trabalhar com o marido, com o ex-companheiro do Michel Foucault. Eu queria saber, Foucault já era falecido, né? Tinha falecido. E eu queria saber como é que ele... Por que ele chegou naquelas... Porque quando eu lia no grego arcaico, cara, tipo, eu lia ali nos fragmentos, eu não via aquilo que o Foucault estava falando. Eu não via. Porque para mim o Foucault estava tentando justificar um modo de vida que não era aquele que estava lá. O que é a tese dele, só pra se organizar? As estéticas da existência para ele era um modo dele, vamos dizer assim, corroborar que a vida era usufruir muito das coisas. Estética da existência que eu digo são três, né? Que é o conhecimento de si mesmo, o cuidado de si mesmo e a arte de viver. Seriam essas as três grandes estéticas da existência. Os gregos tinham que isso. As estéticas da existência eram ferramentas para você moldar quem você é. Aí o meu questionamento era justamente isso. Será que as estéticas não seriam ferramentas para alcançar uma maior medida de liberdade na ausência de livre-arbítrio? Será que conhecendo você mesmo, sabendo as amarras que te prendem, esses fios, você aumentando o conhecimento de si mesmo, você consegue aumentar a medida de liberdade como se você fosse um cachorro preso no pescoço numa carroça? Esse conhecimento de si, será que não adicionaria corda? Alguns metros de corda até a carroça? Não que você vai ser solto, mas você vai ganhar alguns metros. Perfeito. Potencializar a liberdade dentro do não livre-arbítrio. Isso. A medida de liberdade dentro do livre-arbítrio. Esse era o meu questionamento principal.
Inclusive é desse livro aqui. Mas eles achavam que isso era um caminho pra atingir o livre-arbítrio, ou não? Não para atingir o livre-arbítrio. Porque daí dependia muito do pensador que você pegava. Alguns questionavam, outros não. Mas é engraçado notar que a impermanência das coisas sempre foi uma coisa que assolou muito a antiguidade. A impermanência das coisas. Alguns queriam colocar uma ordem nesse sistema caótico, outros aceitavam a desordem, a imprevisibilidade. Cara, se a gente for a fundo mesmo, tipo, bem a fundo, tem uma... Ela é tida como a primeira poeta da história. Não faz muito tempo que foi descobertos os escritos dela, mas eles datam de 2000, por volta de 2300 a.C., cara. É muito tempo. O nome dela é Enheduanna. É de alta sacerdotisa, Reduana é adorno da lua. Ela era filha de Sargão da Cádia. E nesses escritos dela, já estavam delimitado que um dos maiores problemas que ela sentia era relacionado à impermanência das coisas. Então a gente sempre teve isso perpassou toda a antiguidade. A incerteza em relação à existência sempre foi aquilo que nos assolou. Morte, enfim. Então eu acho que, mais uma vez, voltando ao que a gente falou lá no começo, o auto-engano, cara, é difícil não se auto-enganar. É difícil não se auto-enganar. Mas por causa do medo da impermanência? Que a gente se auto-engana? Medo da morte, medo da finitude de tudo. Pode ser que, cara, esse medo tenha nos feito, vamos dizer assim, nos levaram ao auto-engano mesmo. Assim, no Mas sentido... não é uma força também que fez a gente crescer? Construir? Com certeza. Porque tu parar pra pensar assim, né? A gente vai morrer, mas a gente tem essa ânsia de perpetuar a espécie, enfim, sobreviver. Eu sempre falo que o melhor modo de pensar acerca da morte e do mundo é você simplesmente... A conta só fecha se quando você, Petri, sair do mundo e o mundo ser melhor que quando você entrou. Se você deixar o mundo melhor que quando você entrou, uma hora a conta vai ter que fechar. Por que ela tem que fechar? Por que não fechar? Aí tu pode voltar naquele que a gente tava falando do gurizinho do Annie Hall. Sim, então. Daqui a alguns bilhões de anos o universo vai acabar. E não vai fazer nenhuma diferença o que eu fiz aqui. Você quer desistir agora? Aí tu cai no niilismo. Não sei se... Eu não sei se eu quero desistir ou não desistir. Eu acho que eu só quero testar o que eu posso fazer durante esse pequeno tempo que eu tenho. Então você pensa... Tem um poeta que ele diz que a vida é muito curta para a quantidade de experiências que ela pode proporcionar de bibliotecas que existem no mundo. É uma boa. Porque eu não sei se é uma boa ideia o ser humano se autoimpor essa responsabilidade de deixar o mundo melhor. Pode ser. Talvez aí vem uma cobrança excessiva também. Talvez dê uma neurose, uma ansiedade. E aí se não aproveita nas bibliotecas que existem as experiências que você pode ter. O Eduardo Galeano tem uma frase que seria a resposta para esses nossos problemas. Que todos somos imortais até o primeiro beijo ou o segundo copo. Então é muito mais fácil. Se a gente estiver apaixonado, a gente não vai ficar pensando no menininho da Annie Hall. Sim. Se a gente estiver bêbado também, a gente não vai ficar pensando de uma maneira séria na escala universal. Mas você acha que a conta só fecha se você deixar o mundo melhor depois que você for embora? É a única crença que eu tenho, seria que eu tenho que deixar o mundo melhor do que quando eu entrei. Até porque eu sou pai agora. Então isso pesa muito pra mim, de eu querer um mundo melhor, seja lá o que isso signifique, seja lá o que melhor signifique também. Então, você diz o mundo ou o seu pequeno contexto na sua casa, na sua região? Eu acho que uma coisa impacta na outra. Quando a gente pensa no próprio conceito de ética e moral, a gente vê que, desde as primeiras palavras que originaram elas, a gente vê que eles tinham claramente a ideia que um indivíduo é que muda toda a coletividade. É um indivíduo que muda toda a coletividade. Então, cara, daria pra entrar nos assuntos muito loucos sobre escala das coisas. Tem um físico teórico muito bom
se chama Geoffrey West. Ele fala que tudo escala, né, cara? Então, por exemplo, assim, às vezes um comportamento de uma pessoa, uma população que muda, tudo isso vai nas próximas melhorando. Enfim, existe uma escala da vida, o metabolismo fica mais eficiente, você dobra o peso corporal. Então, mas qual que é o limite dessa escala? Porque, tipo assim, eu não sei como se você melhorar a sua vida lá no seu estado, na sua região ali, como que isso vai interferir na Lituânia, por exemplo? Aí a gente vem em teoria do caos aplicada a um organismo vivo que é uma sociedade, por exemplo. Se você for... Cara, assim, ó, uma coisa incrível que eu achei estudando, vamos dizer assim, levando a biologia, obviamente não fui eu que fiz isso, né? Mas quando eu percebi que eles estavam fazendo isso, levando, por exemplo, teorias da biologia para sociologia, por exemplo. Um cara que fez isso muito bem é um italiano chamado Roberto Esposito. Ele tem um livro chamado Biopolítica. Biopolítica é alguma coisa, não consigo lembrar qual que é a tradução exata. E também tem o Niklas Luhmann, que ele fala da teoria dos sistemas autopoéticos. Que a autopoiese é um conceito criado por Maturana e Varela num livro chamado Autopoiese, de 1980 alguma coisa. Quando a gente pensa a sociologia, uma base assim, com conceitos biológicos, a gente vê, cara, que existe uma unicidade do pensamento. Tu consegue aplicar, por exemplo, hoje a gente já está conseguindo aplicar, como eu falei para ti aqui, a teoria do caos ao comportamento humano, por exemplo. É uma coisa muito filosófica, a gente não consegue medir direito ainda, a gente não tem noção de como isso funciona, etc. Mas é assim que as coisas começam, cara. É assim que as coisas começam. Então, uma fagulha que tu deixa no meio de uma sociedade pode alterar toda a história. Dependendo como for essa fagulha, o que ela for, o que dela pode vir e tudo mais.